Acabou o tempo. Vou fazer aqui essa. Vou fazer essa, tu gasta os minutos finais depois da aula, agilizando a tua tarefinha. A apostila eu não vi grandes questões de plano inclinado ainda aqui. Deixa eu ver se mais pra frente vai acontecer. Depois quando fala de atrito ele volta a falar um pouquinho de plano inclinado, ó, mas não tem questão boa de plano inclinado. Ó. Nesse quesito eu tenho que confessar que a apostila ficou fraca, não tem problema, eu vou passar questões extras, tá tranquilo. Então, ó, primeiro passo... Isso, ó. Deixa eu ver. É pra baixo mesmo. Então, ó. Muito bem. Segundo passo. Pontilhada paralela. Eu estou bem satisfeito dos poucos cadernos que eu passei olhando, eu estou satisfeito com as pontilhadas. O que eu acho que ainda não ficou legal num caderno ou no outro é essa decomposição. A decomposição não pode ser assim, gente, ó. Tá? A decomposição não pode ser assim, ó. Não. Paralelo. Isso está entortando em alguns cadernos ainda, ó. Faça com capricho isso numa questão discursiva de vestibular, tu decompor assim, ó. Que isso, pô? Que isso? Assim, ó. Não tem nada a ver com a vida, cara. Ó. Paralelo. Tá beleza? Então cuidado, o desenho não pode ficar totalmente torto, tem que ficar bonitinho. Onde é que está o 37? Aonde? Não é entre P e PX? Não, 37. Quem é o PX então? É P vezes sem ângulo, seno de 37. Quem é o PY? É P vezes cosseno de 37. Mas eu não tenho nenhum peso. Calcula, peso é m vezes g, a massa é 24, a gravidade é 10, peso igual a 240. O colega fez uma pergunta interessante. Senhor, se o cara não fala da gravidade, dá uma de João sem braço faz com 10, né? Dá uma de João sem braço faz com 10, porque tu vai fazer com 9.8 que pode te complicar a vida, né? Eu falei pra ela, no caso de um mau humor, de uma lua, dos astros desalinhados, eu boto 9.8 na prova. Se eu tô muito revoltado, eu boto 9.35, né? Que é a gravidade no Equador, ou às vezes eu coloco 9,82, que é a gravidade no... A lua tem que estar alinhada. Tem que estar alinhado. Eu sempre ligo pro meu astrólogo antes de tomar uma decisão na vida, vocês sabem, né? Px é igual. Quanto é que é o P? 240. E o 137? 0,6. A casa após a vírgula é eliminada pelo zero. 120 mais 24. 144 newtons. PY é igual, o peso 240 com 137. Corta o zero com a casa após a vírgula, 160 com 32, 192 newtons. Outra coisa, teve gente que chegou, professor, eu fiz até aí, mas não entendi mais nada. Eu fiquei todo bobo, porque é bom entender a parte, essa aí que é a parte nova. Né? O resto, a continuação é tranquilo. Então parabéns quem chegou até aqui. Quem chegou até aqui está feito. O resto é só raciocinar um pouquinho. Quem é que gera normal? Claro, deixa eu fazer um diagrama de corpo livre aqui. Eu já decompus o peso em Px e Py, então eu não preciso de um diagrama de corpo livre colocar o peso, que aí ele está colocando no força extra, né? O Px e o Py já representam o P. E está faltando a normal. Pelo diagrama de corpo livre, já que o bloco está descendo aceleradamente o plano inclinado, eu concluo que N e Py estão se anulando. Elas só podem estar se anulando porque são vetores de mesmo módulo. N é igual a 192 newtons. Olha como é fácil o passo depois, né? Depois que calculou Px e Py, é só botar a bola para dentro. Depois, quero aceleração. A aceleração tem que ser através da segunda lei de Newton, física, meu amor. E qual é a força resultante, já que essas se anulam? É o Px, 144, é igual massa da criança, 24 vezes a aceleração. Divide ambos os lados por 24, 6. 6 metros por segundo ao quadrado. Galileu mexeu muito com o plano inclinado, porque ele queria determinar a aceleração da gravidade, a aceleração que o objeto cai. Só que ela era muito rápida. Ele usava o coração como relógio, lembra? Então não dava de usar a queda livre para fazer os cálculos dele. Ele percebia que colocando num plano inclinado o objeto,
ele diminuía a aceleração. Ele podia calcular a aceleração no plano inclinado e a partir dela determinar a aceleração da gravidade. Esse Galileu não era fraco não. Muito bem. Vale lembrar que Galileu chegou até a tentar medir a velocidade da luz. Ele pensou, se a luz não viaja infinitamente, eu posso ir numa colina com um lampião, um outro colega meu vai na colina com outro lampião, a gente leva alguma coisa para tampar o lampião. Certo? Aí cada um deixa o seu lampião, a sua luz, né? Tampada. Cada um na colina, com, sei lá, 3 km de distância uma da outra. Eu vou abrir o meu lampião. Quando o cara vê a luz do meu lampião, ele abre o lampião dele. Concorda comigo? E eu fico marcando quanto tempo demora, desde o momento em que eu abri o meu lampião, até o momento em que eu vi o lampião dele aberto. Mas o cara vai demorar mais tempo para abrir o lampião do que a luz vai chegar lá. Foi por isso que ele não conseguiu. Então, nesse experimento, ele estava medindo o tempo de ida. Mas foi legal a colocação do cara. O cara já explicou o que eu adiantou, ele já adiantou, sem problema nenhum. Então, ó, ele media o tempo de ida e volta da luz, teoricamente, né? Mais o delay dos caras, né? Porque o cara olha a luz, acendeu e puxa. O mesmo que ele tente fazer isso muito rápido, né? Demora um certo tempo, né, de resposta. Mesmo descontando o tempo de resposta e fazendo isso várias vezes, o tempo que a luz demorava para ir e voltar era tão ridículo, que ele percebia, pô, tem alguma coisa errada. Ele chegou a suspeitar de que a luz era infinitamente rápida. De que a luz ia e voltava infinitamente rápido. Certo? Ô, professor, esse último planeta que descobriram parece que é 500 anos-luz daqui, né? Não cheguei a... Tá, vamos supor. Então, se a gente tacar se eles conseguissem ver a gente, eles estariam vendo a gente há 500 anos atrás. Sim. Ele estaria recebendo a luz dos fenômenos que ocorreram 50 anos luz ou 500? Ah, não é. Resumindo, quando eu olho para o céu, a estrela mais jovem que eu vejo depois do Sol está a 8 minutos luz da Terra aproximadamente. Então aquele brilho que eu vejo do Sol não é o brilho que ele está emitindo naquele momento. Aquele brilho já foi emitido há 8 minutos atrás. Se o Deus, por revolta, desligasse o Sol naquele instante que tu olha o Sol, que belo Sol, Deus revoltado desliga o Sol, tu ia ainda ter 8 minutos de luz para observar, mesmo com o Sol já não existindo mais. Isso é importante ficar claro. Depois do Sol, a estrela mais próxima da Terra é a Próxima Centauri, nome justíssimo. O nome dela é Próxima, porque ela é a mais próxima. Essa Próxima Centauri está aproximadamente a 4,7 anos-luz da Terra, 4 anos e meio. Quer dizer que a luz dela que atinge o meu olho, quando eu olho para ela, que estrela bonita, essa luz foi emitida por essa estrela há 4 anos e meio atrás. Ela não era porque a estrela ela é muito estável, mas uma estrela mais distante que tu vê hoje, ela já pode ter explodido numa supernova e tu tá vendo ainda o brilho dela de milhares de anos atrás. Resumindo, olhar o céu noturno é ver a luz de um passado. Mas cuidado, talvez eu falar dessa maneira te estimule a acreditar de que existe o passado, o presente e o futuro, que é um absurdo. Passado, presente e futuro são criações humanas. Não existe essa história de presente, passado e futuro. Como assim? Tem um Otávio dando a aula, agora começou a aula no passado do Otávio. E o Otávio está dando a aula. Hã? Que porcaria é essa? Quem foi que inventou essa babaquice? Os átomos do Otávio estão aqui, não estão mais no passado. Ou seja, só existe o presente. Futuro e passado são criações humanas. Do ponto de vista da física, não existe passado e futuro. Do ponto de vista da física, não é mais nada. Não existe mais. Não, mas não existe essa porra de... Tu tá entendendo o que eu quero dizer? Eu quero te dizer que fisicamente não existe. O que eu quero te dizer é que jamais poderá voltar no passado e te ver de novo 30 anos atrás, porque não existe mais. Por isso que o passado não existe, porque ele deixou de existir. O passado ocorreu. Tá entendendo o que eu quero dizer? Ah, pessoal, mas eu li lá, eu vi numa programinha de TV que o cara que na física tem a viagem no tempo. É viagem no tempo, cara. Se explicar como é que é a viagem no tempo. Os físicos perceberam que a passagem do tempo não é constante como as pessoas imaginam. Quer dizer que duas pessoas com um relógio perfeito
podem marcar horas diferentes depois de fazerem coisas diferentes, mesmo os relógios não tendo dado problema. Então tá eu e o meu irmão gêmeo, cada um com um Rolex que jamais atrasa. A gente regula os relógios, meio-dia. Fechou, um abraço, meu querido. A gente vai lá, curte a nossa vida, aí a gente se encontra para almoçar. Que horas tem isso aí? Meio-dia, meio-dia. Lógico. Mas dependendo do que eu ou ele fizermos com nossos corpos, os relógios mudarão de tempo, não por defeito, porque a natureza é assim. Porque Deus, quando criou o universo, Ele colocou uma regra para a passagem do tempo que poucos seres humanos entenderam. Einstein foi um dos caras que entendeu, aparentemente, como é que Deus engendrou a passagem do tempo. Einstein percebeu que quanto maior a velocidade de um objeto, mais devagar o tempo passa para este objeto. Quer dizer que se eu e meu irmão gêmeo, com um Rolex, que jamais atrasa, eu tenho uma nave que anda próxima da velocidade da luz e falo para o meu irmão gêmeo, irmão, eu vou lá visitar a próxima Centauro e volto para te contar. Eu entro na nave, que anda na velocidade da luz praticamente, demoro 4 anos e meio para ir até a estrela, e eu vou ter a sensação de, já chegou, achei que ia demorar 4 anos e meio para voltar. Eu olho no meu relógio, mas não passou nem um segundo, eu já cheguei. A pessoa que vai estar na nave vai ficar assim, iludida. Ela vai ficar aqui, que louco, cara, quando eu estava na Terra eu jurava que ia demorar 4 anos e meio. E foi, cheguei. E nem envelheci. Ele volta, olha a estrela, nossa, que estrela bonita, que legal, anota, faz essa experiência que tem que fazer, volta. Quando ele volta, ele, que viagem rápida, cara, já cheguei. E ao chegar na Terra ele vai perceber que alguma coisa muito errada aconteceu. Ao chegar na Terra ele vai ver, ué, esse prédio não estava ali. Que engraçado. E quando este irmão fosse encontrar o seu gêmeo, achando que ia encontrar o mesmo irmão, ele veria o irmão 9 anos mais velho. Ele teria a sensação de estar visitando a Terra no futuro. Mas na verdade o futuro não existe. O fato é que o tempo dele passou mais devagar que o tempo das pessoas na Terra, e ele então perdeu 9 anos de convivência com quem ele amava. Mas ele não está vendo o futuro dele. Ele não vai se encontrar no futuro. Tá, peraí. Ouviu o conflito. Tá aí, Deu pra entender. Infelizmente não dá mais tempo. Tá bom, Deus. Na próxima a gente continua.